Era uma manhã comum quando a menina saiu da casa da avó mais cedo que o habitual. Ela caminhava tranquilamente pelas ruas sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar completamente ao se aproximar da sua casa. Ela percebeu que a porta estava entreaberta, algo que nunca acontecia. Sua mãe sempre trancava a porta ao sair ou ao ficar em casa. Estranhando, ela se aproximou cuidadosamente e ouviu vozes vindas da sala, vozes que não eram comuns ali com o coração acelerado. Ela se escondeu atrás da porta e ficou ouvindo sem ser vista. O que ela ouviu a deixou em choque. Sua mãe conversava com um homem que ela não reconheceu a princípio. Eles falavam sobre coisas que pareciam negócios, mas logo, a conversa tomou um rumo assustador. O homem dizia que estava cansado de esperar e que queria resolver tudo de uma vez. A mãe dela respondeu que também estava cansada, mas que precisava de mais tempo. A menina não entendia direito do que se tratava, mas quanto mais ela ouvia mais, percebia que aquilo era sério e muito perigoso. O homem então falou com uma voz firme: "Se você não fizer isso, hoje à noite tudo vai acabar para você e sua filha." A mãe ficou em silêncio por alguns segundos, e então respondeu: "Eu sei, mas é muito difícil. Ela é minha filha. Eu não consigo fazer isso." O homem então gritou: "Você não tem escolha. Ou faz isso, ou então você sabe o que vai acontecer." A garota sentiu seu coração disparar. Ela não conseguia acreditar que sua própria mãe estava envolvida em algo tão assustador. A menina então resolveu se afastar lentamente, sem fazer barulho, mas acabou pisando em um pedaço de madeira que estava no chão, fazendo um leve estalo. As vozes dentro da sala cessaram imediatamente, e ela ouviu passos apressados, vindo em sua direção desesperada. Ela correu se escondendo atrás de um arbusto, no jardim da frente. Pela fresta do arbusto, ela viu sua mãe e o homem saindo da casa, olhando ao redor, tentando encontrar quem estava. Ouvindo a conversa, após alguns minutos, eles entraram novamente e trancaram a porta. Menina ficou ali parada tremendo, sem saber o que fazer. Ela pensou em ir até a casa da avó, mas estava muito longe e ela tinha medo de ser seguida. Pensou então em procurar ajuda, mas não sabia em quem confiar. Então decidiu ficar escondida, até ter certeza de que estava segura. Após alguns minutos, que pareceram horas, ela viu o homem saindo da casa, com uma mochila nas costas. Ele entrou em um carro preto e saiu em alta velocidade. Assim que o homem foi embora, a menina viu sua mãe sentada na varanda chorando desesperadamente. Ela nunca tinha visto sua mãe daquele jeito. Aquilo a deixou ainda mais confusa e assustada. Depois de algum tempo, a mãe entrou novamente na casa. A menina então decidiu que precisava saber mais. Ela se aproximou lentamente da janela da sala e ficou ouvindo sua mãe falar sozinha. Ela dizia coisas como: "Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Ela é minha filha, eu não possuo-a." Menina não conseguia entender o que exatamente sua mãe precisava fazer, mas sabia que era algo terrível. Ela então decidiu que precisava de provas para entender tudo o que estava acontecendo. Pegou seu celular e começou a gravar discretamente tudo o que conseguia ouvir. Ficou ali parada por mais de uma hora ouvindo sua mãe falar sozinha, chorando e fazendo ligações para várias pessoas. Em uma dessas ligações, sua mãe disse: "Eu não consigo fazer isso. Você prometeu que não chegaria a esse ponto." A pessoa do outro lado da linha respondeu: "Você sabe que não tem volta. Ou faz isso ou perde tudo, inclusive sua filha." A menina ficou desesperada. Será que estavam planejando algo contra ela? Será que sua própria mãe estava sendo obrigada a fazer algo ruim? Ou será que ela estava envolvida desde o começo? As dúvidas começaram a consumir sua mente. Enquanto ela tentava entender toda aquela situação, depois de algum tempo, ela viu sua mãe saindo. Novamente, dessa vez ela estava indo em direção ao centro da cidade. A menina decidiu segui-la discretamente, pegou sua bicicleta e foi pedalando lentamente. Mantendo uma distância segura, sua mãe entrou em um prédio antigo que a menina nunca tinha visto antes. Ela esperou alguns minutos e depois se aproximou cuidadosamente. Olhou pela fresta da porta e viu sua mãe conversando com outro homem diferente do anterior. Esse homem parecia ainda mais assustadora. Conversa era sobre documentos, dinheiro e algo que a menina não conseguia entender completamente, mas ouviu claramente quando o homem disse: "Se você não resolver isso, até hoje à noite não tem mais volta." Sua mãe respondeu: eu sei, mas é muito difícil. Ela não merece. Isso não merece." O homem então respondeu: "Ninguém merece. Mas é assim que as coisas funcionam. Ou você faz ou perde tudo." A menina sentiu um frio na espinha. Ela não sabia mais o que pensar. Ela então decidiu gravar também essa conversa. Precisava entender tudo. Quando a mãe saiu do prédio, ela voltou a seguê-la, até que chegaram a um lugar ainda mais estranho.
uma casa abandonada, na saída da cidade. Ali sua mãe encontrou novamente aquele primeiro homem que ela tinha visto na sala de casa. Os dois começaram a discutir muito alto. Ela conseguiu ouvir quando ele disse: "Eu já te dei tempo demais, ou você faz isso ou então, eu mesmo vou fazer, e você sabe o que acontece." Depois sua mãe chorando respondeu: "Eu não posso, eu não consigo. É minha filha, pelo amor de Deus, me dá mais tempo." O homem então segurou o braço dela com força e falou: "Se você não fizer isso, até às 10 da noite de hoje você nunca mais vai vê-la." A menina ficou em choque. Será que eles estavam falando dela? Será que sua própria mãe estava planejando fazer algo contra ela? Ou seria alguém obrigando sua mãe a fazer isso? Ela não sabia mais em quem confiar ela. Então decidiu ir até a delegacia contar tudo. Mas ao chegar lá ficou com medo. E voltou atrás. Não sabia se poderia confiar na polícia e se algum deles estivesse envolvido nisso tudo. Ela então resolveu ir até a casa da avó. Chegando lá, contou tudo o que tinha ouvido e mostrado as gravações. A avó ficou desesperada e disse: "Minha filha, não faria isso. Tem alguma coisa muito errada." Nisso a menina então respondeu: "Mas vó, eu ouvi tudo. Eles estão obrigando ela a fazer alguma coisa ruim comigo." A avó então segurou as mãos da neta e disse: "Nós vamos descobrir o que está acontecendo. Fica calma. Vamos achar uma solução imediatamente." Pegaram o carro e foram até a casa da mãe. Chegando lá, encontraram a casa vazia, tudo estava bagunçado, parecia que alguém tinha saído às pressas, ou que estava procurando por algo. A menina então achou no quarto da mãe uma caixa escondida dentro do guarda-roupa. Ao abrir, encontrou vários papéis, documentos, fotos e um pendrive. A avó disse: "Leva isso comigo, vamos olhar tudo na minha casa." Voltaram para a casa da avó, colocaram o pendrive no computador e descobriram coisas assustadoras nele. Havia vídeos, fotos e documentos que mostravam que sua mãe estava sendo chantageada há muitos anos por uma quadrilha que explorava pessoas endividadas com ameaças e extorsões. Sua mãe tinha se envolvido com eles há muito tempo, quando estava passando dificuldades, e desde então vinha sendo ameaçada constantemente nos documentos. Descobriu que a ameaça feita naquele dia não era contra a filha, mas sim que se sua mãe não ajudasse os criminosos a fazerem uma transferência fraudulenta, eles iriam fazer mal para ela, e para a avó tudo fazia sentido. Agora sua mãe estava desesperada tentando proteger a filha e a mãe dela própria. A menina então percebeu que sua mãe não era má, apenas estava sendo vítima daquela situação, mas ainda havia um problema. Eles tinham dito que se não resolvessem até às 10 da noite, fariam algo muito ruim. Então elas precisavam agir rápido, imediatamente. Foram até um advogado amigo da família e contaram tudo. Ele orientou que fossem até a delegacia especializada em crimes cibernéticos e levassem todas as provas. Chegando lá, foram muito bem atendidas e imediatamente a polícia montou uma operação para prender os criminosos. Enquanto a operação estava em andamento, elas receberam uma ligação da mãe, dizendo que estava sendo mantida refém em um galpão abandonado. A menina entrou em desespero, mas os policiais disseram: "Calma, nós já sabemos onde é. Estamos a caminho." Depois de alguns minutos que pareceram horas para elas, os policiais avisaram que a operação tinha sido bem sucedida. Todos os criminosos foram presos e sua mãe estava bem, apesar de muito abalada. Quando a mãe chegou e viu a filha, e a mãe dela se abraçaram chorando muito. A mãe explicou tudo, contou como havia se endividado muitos anos atrás, como foi enganada por essas pessoas e como desde então vinha sendo obrigada a fazer coisas que não queria, sempre tentando proteger a família, sua filha. Então respondeu: "Mãe, eu achei que você queria fazer mal para mim. Eu fiquei com muito medo, mas agora eu entendo tudo." A mãe então disse: "Minha filha, nunca jamais eu faria qualquer coisa contra você. Tudo o que eu fiz foi tentando te proteger. Você e sua avó são tudo para mim, e eu nunca deixaria que nada de mal acontecesse com vocês." Depois disso, elas reconstruíram suas vidas com o apoio da comunidade da justiça. A menina aprendeu que nem sempre as coisas são como parecem, e que às vezes as pessoas que amamos fazem coisas erradas, não porque querem, mas porque estão sendo obrigadas pelas circunstâncias. Depois que tudo parecia ter se resolvido, a menina, sua mãe e a avó tentavam retomar a vida em paz, mas os traumas daquela situação não saíam da cabeça de nenhuma delas. As noites eram longas, cheias de pesadelos e medo. A menina passou a ter dificuldade para dormir, sempre acordava assustada, achando que algo ruim poderia acontecer novamente. A mãe também estava muito abalada, não conseguia se perdoar por tudo o que tinha acontecido, mesmo sabendo que não tinha escolha. Os dias foram passando e aos poucos elas tentaram voltar à rotina. Mas foi então que começaram a perceber coisas estranhas.
Primeiro a menina notou que sempre que saía da escola, havia um carro estacionado do outro lado da rua com os vidros escuros, parecia estar observando. Ela tentou não dar importância, mas isso começou a se repetir todos os dias. A avó também começou a perceber que recebia ligações estranhas, onde ninguém falava nada do outro lado, apenas respiravam fundo e desligavam. Mãe então decidiu conversar com o delegado, responsável pelo caso, mas ele disse que provavelmente eram apenas resquícios da quadrilha que queria intimidá-las, e que a polícia estava monitorando tudo, mas para ficarem atentas e qualquer coisa, avisar imediatamente. Mesmo assim, a sensação de insegurança não passava até que uma noite. Algo assustador aconteceu à menina. Estava sozinha em casa esperando a mãe, que tinha ido ao mercado. Quando ouviu passos no quintal, ela correu para trancar todas as portas e janelas, mas percebeu que uma das janelas dos fundos estava entreaberta. Quando tentou fechá-la, uma mão segurou a janela com força. Ela gritou, desesperada, correu e se trancou no quarto. Ligou imediatamente para a mãe, que correu de volta para casa e para a polícia. Quando a mãe chegou, encontrou a filha trancada, tremendo e chorando. Os policiais chegaram pouco depois e começaram a vasculhar toda a casa. Encontraram marcas de pegadas no quintal, mas ninguém foi encontrado. A partir desse dia a situação ficou ainda mais tensa. A mãe decidiu que não podiam mais ficar naquela casa, era muito perigoso. Então foram morar temporariamente na casa de uma tia distante, enquanto a polícia investigava o que estava acontecendo. Foi então que descobriram algo terrível durante as investigações. Os policiais encontraram indícios de que aquela quadrilha, na verdade, fazia parte de uma organização muito maior, e que nem todos haviam sido presos na primeira operação. Os chefes da organização estavam furiosos com a mãe da menina por ter colaborado com a polícia e queriam se vingar. Descobriram também que havia pessoas infiltradas em vários lugares, inclusive dentro da própria polícia. Isso explicava por que algumas informações que deveriam ser sigilosas acabaram vazando, e os criminosos sabiam exatamente onde elas estavam. A situação era muito mais perigosa do que imaginava. Enquanto isso, na casa da tia, elas tentavam seguir a vida, mas a cada dia, o medo só aumentava, até que um dia, a menina recebeu uma mensagem estranha. Em seu celular, era um número desconhecido. A mensagem dizia: "Você acha que está segura, mas nós sabemos onde você está, e vamos te pegar." A menina ficou em choque. Mostrou a mensagem para a mãe, que imediatamente levou para a delegacia. Os policiais então decidiram que precisavam colocar as três no programa de proteção. As testemunhas mudaram de cidade, mudaram de nome, e começaram uma vida completamente nova. Menina teve que mudar de escola, a mãe arrumou outro trabalho, e a avó passou a cuidar da casa, mas os traumas continuavam. A menina tinha dificuldades em fazer amizades. Sempre achava que alguém estava observando tudo. Ficou mais difícil quando começaram a perceber que até naquela nova cidade coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, alguém deixou uma caixa misteriosa na porta da nova casa. Quando abriram, encontraram dentro uma foto da menina tirada sem que ela percebesse. Na porta da nova escola, junto havia um bilhete dizendo: "Achou que poderia se esconder da gente." Isso fez com que todas entrassem em desespero. Foram imediatamente à delegacia da nova cidade, mas novamente ouviram que poderiam ser apenas ameaças. Para causar medo mesmo assim, a polícia aumentou a vigilância. Os dias foram passando, e o clima de tensão só aumentava, até que uma noite, enquanto a mãe voltava do trabalho, percebeu que estava sendo seguida. Tentou despistar, mas o carro continuava atrás dela. Então, acelerou e foi direto para a delegacia. Chegando lá, contou tudo, e os policiais saíram na mesma hora para tentar localizar o carro suspeito. Pouco tempo depois, encontraram o carro abandonado em uma rua deserta. Dentro dele havia fotos da família, endereços e até a rotina da menina anotada em um caderno. Isso deixou claro que estavam sendo vigiadas há muito tempo e que o perigo era real. Diante disso, a polícia decidiu mudar novamente as três para outro estado, muito mais distante, onde teriam mais proteção, dessa vez com vigilância constante, até que o caso fosse totalmente solucionado. Mesmo assim, o medo não passava. A menina tinha medo até de sair de casa. A avó rezava todos os dias, pedindo proteção, e a mãe se culpava profundamente, achando que tudo aquilo era por causa dos erros do passado. Foi então que um novo capítulo dessa história começou. Uma mulher misteriosa apareceu na porta da casa, dizendo que precisava falar com a mãe da menina. Ela dizia que tinha informações muito importantes sobre toda aquela situação. No começo ficaram desconfiadas, mas depois perceberam que aquela mulher realmente sabia de coisas que ninguém mais sabia. Ela contou que também havia sido vítima daquela organização muitos anos atrás,
e que desde então vinha investigando tudo por conta própria. Ela tinha um dossiê completo com nomes, endereços, provas e até vídeos que incriminavam os chefes da organização. A mulher então disse: se vocês quiserem, podemos acabar com isso juntos, mas precisa ser agora porque eles estão planejando algo muito pior que tudo que já fizeram à mãe. Ficou em choque, mas sabia que não podia mais fugir. Então concordou em ajudar a mulher na mesma noite. Foram até um galpão abandonado, onde, segundo ela, funcionava uma das sedes da organização. Chegando lá, filmaram tudo, tiraram fotos, conseguiram provas de que naquele lugar aconteciam vários crimes, não apenas extorsão, mas também tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e até sequestros. Com tudo isso em mãos, foram diretamente ao Ministério Público e entregaram tudo imediatamente. Foi aberta uma investigação federal com o envolvimento da Polícia Federal e de vários órgãos competentes. A operação foi montada em segredo absoluto. Em poucos dias, mais de 50 mandados de prisão foram expedidos e uma mega operação foi deflagrada em vários estados do país. Dezenas de pessoas foram presas, incluindo políticos, empresários e até policiais que estavam envolvidos naquele esquema criminoso. Com a prisão dos principais chefes da organização, a vida da menina, da mãe e da avó começou finalmente a entrar nos eixos. Pela primeira vez em muitos anos, elas puderam viver sem medo, voltar a usar seus verdadeiros nomes, reconstruir suas vidas e seguir em frente. A menina voltou a estudar, fez novos amigos e passou a ajudar outras crianças que também passaram por situações parecidas. A mãe conseguiu abrir seu próprio negócio e se dedicou a ajudar mulheres que estavam passando por dificuldades financeiras para que nunca precisassem cair nas mãos de pessoas como aquelas que um dia quase destruíram suas vidas. A avó viveu seus últimos anos em paz, vendo a família unida, feliz e segura. E a menina nunca mais esqueceu de tudo que viveu. Aprendeu que a vida às vezes coloca desafios que parecem impossíveis de superar, mas com coragem, força e união, é possível vencer até os maiores medos e superar qualquer obstáculo.